E o Kleber Xavier ganhou sobrevida e vai passar mais uma semana no comando do Santos Futebol Clube. Eu sou a Clay, jornalista em informação, e hoje nós vamos falar da vitória do Santos sobre o Cruzeiro ontem, de virada, fora de casa. Uma vitória impressionante que eu, particularmente, não acreditei que aconteceria. Já deixa o seu like, um comentário, se inscreve também no canal, fala aí o que você achou sobre o jogo. E vamos falar sobre Kleber Xavier especificamente, que surpreendeu a todos, tá? Me surpreendeu bastante, porque quando ele mexe no intervalo, eu olho para ele e falo, cara, você quer muito ser demitido, né? Você tá pedindo. Só que aí, justamente, as alterações que ele faz são as alterações que fazem o Santos virar o jogo e sair com os 3 pontos de Belo Horizonte. O primeiro tempo do Santos foi um amasso completo por parte do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro dominou o jogo, teve muitas oportunidades de abrir o placar, o Brazão fez excelentes defesas, como sempre. Que goleiro é o senhor Gabriel Brazão, pelo amor de Deus, que homem. Fez várias defesas, ajudou a segurar o 0-0 até que não teve como. Num vacilo geral da zaga, o zagueiro Fabrício Bruno sobe sozinho para abrir o placar para o Cruzeirão. 1-0 para o Cruzeiro e antes do intervalo, o Santos teve a oportunidade de abrir o placar com o Neymar, um passe do Guilherme, que não vinha jogando bem, né? Ele entra improvisado pela direita, porque o Barreal, que vinha sendo titular pela esquerda, estava jogando bem, mas o Guilherme ainda assim consegue fazer um passe para o Neymar, que isola a bola de uma forma bizonha. Assim, foi um chute nível Nilson, da Copa do Brasil 2015. O negócio foi bizarro, mas é o Ney, tem crédito, então tá tudo bem. Fomos pro intervalo. Quando a gente volta do intervalo, a gente, cara, qual que era o panorama do jogo do Cruzeiro, né? Eu esperava uma derrota. Empate para mim era vitória. Teve até uma menina da Casé TV que tava lá como torcedora do Santos no campo e falou isso. Cara, sair daqui com empate hoje é vitória. E eu não acreditava numa vitória do Santos. Muito pelo momento do Cruzeiro, né? Pelo momento que o Cruzeiro vem vivendo. O vice-líder aí do Campeonato Brasileiro foi líder por algumas rodadas, passou de fase na Copa do Brasil no meio da semana. Aqui no canal tem vídeos repercutindo o bom momento que o Cruzeiro vive, defendendo esse bom momento, porque eu acho que não dão o crédito que poderiam dar ao Cruzeiro. E além disso, além do bom momento do Cruzeiro, você também tem um Santos que não vinha numa boa rotação. Vinha de uma vitória sobre o Juventude, 3-1, mas uma vitória que não deu confiança para ninguém. Uma vitória onde o Juventude chutou aproximadamente 20 vezes no gol do Santos. Um time que está ali vice-lanterna do rebaixamento, praticamente. Não sei se é o Juventude ou o Fortaleza, mas ele está por ali, afundado na zona de rebaixamento. Né? Então, o Santos, ele vinha de um empate com o Sport, essa vitória sem confiança diante aí do Juventude, e uma semana onde se especulou muito a saída do técnico Kleber Xavier para que Sampaoli assumisse o time. E a conversa, aparentemente, estava em stand-by, esperando esse jogo do Cruzeiro. Então, as expectativas para esse jogo do Cruzeiro, do meu ponto de vista, tá? Eu esperava uma derrota, porque o Santos não vinha apresentando futebol suficiente para ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão. Mas aí veio as mudanças do intervalo. O Kleber Xavier, ó, ele fez 3 mudanças no intervalo. Ele tira o Barreal e bota o Cabadeiro. Ele tira o Roleiser, coloca o Tiquinho, e ele tira o Rincon e coloca o Zé Rafael. Vamos substituição por substituição? Quando ele tira o Barreal e coloca o Cabadeiro, ele pega o Guilherme, como estavam brincando na transmissão da Casa TV, ele pega o Guilherme, coloca de volta na ponta esquerda, que é a ponta de origem dele, é onde ele melhor joga. O Cabadeiro, ele é ponta direita, então ele entra na dele já. Quando ele tira o Roleiser, ele coloca o Tiquinho. Ele pega o Neymar, que estava de falso 9, coloca na posição ali do 10, do meio de campo, e coloca o Tiquinho na referência. Então, os 4 do ataque ficaram Guilherme, na ponta esquerda, Cabadeiro na direita, Tiquinho como centroavante e o Neymar atrás como 10, armando o time. E quando sai Tomás Rincon e entra o Zé Rafael, é porque o Rincon já tinha um cartão amarelo, e aí o Zé Rafael ele entra como um 5, vamos colocar assim. É que o Kleber Xavier, eu já vi algumas explicações dizendo que ele não joga necessariamente com 5 e com 8, né? Como se os volantes jogassem lado a lado. Mas fato é que sai o Rincon e entra o Zé Rafael. O Zé Rafael que, inclusive, ó, vou dar já uma leve cornetadinha aqui, ajudou muito o Bom Tempo ontem, depois que ele entrou. Ele deu muita dinâmica no meio campo e deu liberdade para o Bom Tempo, inclusive, armar jogadas. Inclusive, a jogada do primeiro gol é um passe belíssimo, onde ele acha o Cabadeiro na direita e o Cabadeiro cruza a bola ao longo da área para encontrar o Guilherme aqui no segundo pau. Só que, assim, o Zé Rafael, se o Capenga tá ajudando desse jeito, imagina se ele jogasse a bola que ele estava jogando antes da paralisação da Copa do Mundo de Clubes. Porque desde que teve essa paralisação, o Zé Rafael aparentemente não voltou de férias. Ele é um puta de um jogador, só que ele anda dormindo em alguns lances. Né? Você tem, por exemplo, o gol anulado do Cruzeiro, que tá uma polêmica danada, se foi falta ou se não foi, é ele quem sofre o bote do Matheus Pereira. No mínimo, uma pressão ali ele sofreu. Na minha opinião, foi falta, tá? Porque, o Matheus Pereira, ele não encosta na bola. Ele não encosta na bola, mas tem uma carga no Zé Rafael. Ele chega junto para disputar a bola com o Zé Rafael e ainda não encosta na bola, né? Ele não disputa a bola. Quem recua a bola é o toca na bola, né? Causando aí um recuo para a zaga, que causa a oportunidade de ataque do Cruzeiro,
é o Zé Rafael. Então, o pessoal tá olhando muito os pés ali, né? Ah, mas o Matheus Pereira, ele não encosta na bola, mas ele não necessariamente chuta o Zé Rafael, então não é falta. Pode não ser falta ali, mas tem todo um jogo de corpo, toda uma carga para um defensor que estava sendo apertado. Então, assim, na minha opinião, foi falta, foi um gol anulado de forma justa, tá? Inclusive, uma falta que deveria ter sido marcada em campo, né? Senhor Wilton Pereira Sampaio, né? Deveria ter sido marcada em campo porque foi na frente do senhor, mas tudo bem, o erro pelo menos foi corrigido. Mas o Zé Rafael, como um todo, precisa melhorar, tá? Se ele ontem, sem estar 100%, sem estar jogando aquilo que a gente viu ele jogar antes da pausa, ele já conseguiu dar uma dinâmica interessante pro meio de campo, imagina ele jogando o que a gente já viu ele jogar com a camisa do Santos. Que nem foi tanto assim, tá? Perto do prime que ele teve no Palmeiras, por exemplo, não foi tudo isso. Mas já é muito bom pra equipe do Santos, cara. Pro nível do futebol que o Santos precisa hoje, o Zé Rafael, naquele bom momento que ele estava quando ele chegou, ele já ajuda bastante. Então, só esse parênteses aí. E aí, cara, o time do Santos muda, tá? Quando eu olhei essa escalação, essas modificações, eu falei, cara, o Kleber tá de brincadeira que ele vai me colocar o Tiquinho num jogo desse. O Kleber tá de brincadeira que ele já tirou o Barreal, a gente precisando fazer gol. Ele tá, o Rincon eu nem questionei por conta do amarelo mesmo, sabe? Mas eu falei, cara, como que ele tirou o laser? Só que a gente tá entrando num momento, rapaziada, que eu acho que a gente vai ter que perder amor, ou favoritismo, ou carinho por algumas peças. Porque ontem, no segundo tempo, sem Barreal e sem Roleiser, o time jogou melhor do que com esses dois caras. O Roleiser, por exemplo, é um cara que veio caro, ele custou caro. Acho que de contratação mesmo, de valor que o Santos pagou, foi o valor mais alto nessa temporada. E eu gosto muito do Roleiser, eu gosto muito dele, só que ele tem pouca pegada na marcação, né? Ele muitas vezes não tá jogando na dele, tá tendo que ser deslocado pra direita, porque o Neymar é quem tá ali jogando de 10. E é o segundo jogo que o Roleiser, é o segundo jogo, acho que contra o Juventude, né? Ele saiu também no intervalo, ou foi contra o Sport, algo nesse sentido, mas já não é a primeira vez que ele sai no intervalo para dar lugar a um colega. Não porque necessariamente ele, nossa, tá jogando mal um bagre, mas porque o Kleber, ele vê que precisa de outras opções, de outros estilos de jogo ali naquela área do meio de campo. Então, assim, eu acho que a gente tá vendo o Roleiser aos poucos sendo colocado na reserva. Por quê? Porque quando ele sai, o time tá melhorando, né? Ontem, inegavelmente, o time melhorou. E aí é isso, com o Guilherme na dele, ele começa a jogar bola, né? O primeiro tempo dele não foi tão bom, mas ele volta a jogar bola. Ele faz o primeiro gol e ele dá um passe assim, ó, açucarado. Que coisa linda. Depois eu vi um videozinho curto explicando a construção da jogada. Se vocês forem reparar, o Guilherme, ele pega a bola, faz um domínio assim, nojento da bola, ele olha pra frente e o Neymar dispara. Quando o Neymar dispara, ele tá arrastando o Vidalba, né? O zagueiro do Cruzeiro junto com ele. E o Cabadeiro tá passando lá em cima. O que o Guilherme fala? Ele faz assim, né, pro Neymar se aproximar. O Neymar se aproxima, puxa o Vidalba junto com ele e abre toda uma diagonal pro Guilherme enfiar a bola pro Cabadeiro que tava passando e marcar o gol. Então, assim, no quesito raciocínio, Guilherme fez uma masterclass, foi uma puta jogada que ele construiu, uma puta assistência dada por ele, devolveu o favor aí ao Cabadeiro, que aparentemente vai tomar conta da ponta direita, tá? Primeiro, porque é a posição de origem dele. É até injusto, né, você disputar ali com o Barreal, porque o Barreal tava jogando improvisado na direita. Então, o Cabadeiro, ele chega para ser o dono da ponta direita, a posição que é dele, e ele chega jogando bem. Né? O jogo de ontem dele foi um jogo muito bom, ele deu muita dinâmica lá para a ponta direita e volta para ajudar também. Inclusive, era um ponto que se tinha receio em relação a ele. Pô, mas esse Cabadeiro, ele vai ficar só no ataque ou ele é indisciplinado? Tinha, assim, uma conversa, né, de, indisciplina na hora, indisciplina tática e tudo mais, já não bastava o Soteldo, que era assim, né, mas ontem ele ajudando na marcação também. Inclusive, tomou um amarelo lá, o Paraguai gosta de bater, viu? Aí você olha, paraguaio, ponta, com a 17, eu lembro logo do Derlis Gonzalez, que não era aquele cracaço todo, mas que era um jogador muito raçudo, então eu tô gostando bastante de ver aí o Cabadeiro, tá? Enfim, o Santos ganha do Cruzeiro, fora de casa, no Mineirão, quase 60 mil pessoas, é o vice-líder, é um jogo que eu colocava como perdido já, eu colocava como menos 3 pontos na conta do Santos aí, porque não ia ganhar de jeito nenhum, e fui surpreendida. Kleber Xavier calou a minha boca, e ainda bem, porque como eu disse no vídeo sobre a demissão dele ou não, em favor do Sampaoli, eu falei, cara, no final das contas a gente torce pro Santos, então se o Kleber ganhar domingo, beleza, mas não acho que vai acontecer, porém aconteceu. E como que fica o Sampaoli nessa história toda? Eu tô gravando esse vídeo de manhã, então, agora, quando eu solto ele pela hora do almoço, com certeza já saíram algumas notícias, né? Mas eu ainda não tive acesso a elas. Então, eu não sei dizer nesse vídeo como que fica a situação do Kleber. Conhecendo o modus operandi da diretoria, eu não acho que vão demitir o Kleber Xavier, tá? Por quê? Porque foi uma vitória contundente do Santos, foi uma vitória com o dedo do treinador. Não foi uma vitória que, nossa senhora, foi uma bola de última hora que entrou, foi um gol contra do Cruzeiro que favoreceu o Santos, foi um pênalti mal marcado. Não! Foram jogadores que o Kleber Xavier colocou que construíram os gols. Foi o Guilherme que ele colocou na esquerda, ele corrigiu o posicionamento do Guilherme, foi o Cabadeiro que ele substituiu, colocando lá na direita, foi o Zé Rafael ajudando no meio de campo para dar mais liberdade para o Bom Tempo distribuir as bolas para o time. Então, assim,
Teve dedo de Kleber Xavier nessa vitória, a gente não pode negar isso. Eu ainda gostaria de ver o Careca à frente do Santos? Sim, porque o coração fala mais alto. Só que racionalmente falando, eu não sei se vai ser a melhor opção. Talvez a melhor opção seja dar continuidade ao trabalho do Kleber. Na semana que vem nós teremos Vasco, né, lá no Morumbi. É um jogo que não vai ser fácil, mas talvez o Santos ganhe esse jogo. Por que eu tô tendo cautela? Porque o Santos parece que contra os times do topo da tabela é um leão, mas contra a rapaziada que tá na zona de rebaixamento tem sido um gatinho, né? Os jogos teoricamente fáceis o Santos não tá ganhando. Então eu não consigo dizer para vocês com confiança de que o Santos vai ganhar do Vasco, mas a tendência é que ganhe. Se ganhar do Vasco, serão 3 vitórias seguidas sob o comando do Kleber Xavier. Se vocês olharem na tabela, o Santos já se descolou um pouquinho da zona de rebaixamento, já abriu 6 pontos. Se ganha do Vasco, vai abrir 9. Então, assim, eu acredito que é um momento de você dar um crédito pro Kleber Xavier e falar, vai, continua aí fazendo o teu trabalho. E da gente confiar um pouco mais nele também. Porque aquelas peças que nós, torcida e imprensa no geral, que nós achávamos que eram as peças ideais, o Neymar de falso 9, o laser por trás, o que não sei o quê, na prática não funcionou. Na prática tá funcionando as ideias do Kleber, que é o Tiquinho, que é o Guilherme em vez do Barreal, que é o Neymar de 10 mesmo, e essas coisas todas. Então, assim, acho que é um momento de dar confiança no trabalho dele, deixar ele chegar pro jogo do Vasco. Perdeu pro Vasco dentro de casa? Aí você pensa numa possível demissão, e eu não arrastaria pro próximo jogo, tá? Eu demitiria contra o Vasco mesmo. Eu acho que ele ainda não tá 100%, mas ele, assim, tirou o pé da lama, né? Com essa vitória do Cruzeiro, depois de uma vitória contestada sobre o Juventude, vencendo o Cruzeiro ontem, ele tirou definitivamente o pé da lama, e eu acho que essa semana ele vai respirar e trabalhar com mais tranquilidade. E o Sampaoli, cara, vai ter que ficar aí em stand-by, tá? Se o Kleber continuar melhorando e terminar a temporada, aí ao final da temporada, dependendo de como o trabalho está, se ele só conseguiu manter o Santos na Série A ou se ele alcançou algum objetivo, talvez continue. Mas se ele só manteve o Santos na Série A, aí sim, Kleber, obrigado, tchau, é nóis. E aí traz o Careca para começar um trabalho do zero, com uma temporada do zero, e construir o time à maneira dele, que a gente sabe que em 2019 deu tão certo, porque foi assim, ele pegou o trabalho do início. Talvez também o Sampaoli pegando o trabalho aí no meio e nessa situação crítica de luta contra a zona de rebaixamento e tudo mais, talvez não seja realmente o ideal. Mas não sei, futebol é muito, muito, muito volátil, né, cara? É uma coisa que muda o tempo todo. Semana passada eu tava aqui descendo a lenha no Kleber Xavier e hoje, com a cabeça um pouco mais no lugar, eu tô pedindo como? Calma. Vamos dar mais essa semana pro Clebão? Vamos ver como que ele vai trabalhar. Se perder contra o Vasco aí, realmente tchau, obrigado. Mas caso ganhe contra o Vasco, eu acho que ele vai ganhar aí mais algumas rodadas de confiança para desenvolver o trabalho dele. Torço muito no final das contas pelo trabalho dele, porque é um profissional barato que aceitou pegar o Santos embaixo. É o primeiro trabalho dele. Parece ser uma pessoa muito boa, muito gente fina, né? Aparentemente. Então, assim, não tenho nada contra a pessoa do Kleber. O meu problema era realmente em relação ao trabalho dele, mas o trabalho dele tem mostrado aí frutos, diferente daqueles que a gente esperava, porque se eu falasse para vocês que seria uma modificação, tirando o Roleiser e colocando o Tiquinho, que ia ajudar o Santos a ganhar o jogo de ontem, eu duvido que a maioria de vocês acreditariam. Se eu dissesse para vocês que seria sem Barreal no time, Barreal que é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, que tem feito gols importantes, que tem funcionado ali muito bem com o Neymar, eu acho que a maioria não acreditaria. Então, assim, a contragosto, a gente querendo ou não, ele tá mexendo no time, o time tá trocando as peças, diferente daquelas peças, né, que a gente achava que iam dar certo no primeiro momento, e tem dado resultado, tem jogado melhor, como foi o caso ontem do jogo contra o Cruzeiro. Então, vamos dar mais essa semaninha pro Kleber trabalhar. Espero que ele consiga também um bom resultado contra o Vasco, porque no final das contas, eu torço pro Santos Futebol Clube, e eu torço pro meu Santos sempre ganhar. E se o Santos tá ganhando e se distanciando da zona de rebaixamento, eu tô feliz, e lá na frente a gente pode pensar em estilo de jogo, a gente pode pensar em outras coisas mais que são um pouquinho mais sofisticadas, mas que, querendo ou não, são luxos de times que estão melhores estabelecidos do que o Santos nesse momento. Fechou? Deixa a sua opinião nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!